Ah, Estamos assim, agora sim. agora já te vejo. Olá, Olá, querida, olá. tudo bem? Tudo Olha, já agora vou pedir a quem já está, conseguem nos ouvir bem? Digam-nos só se conseguem ouvir bem, se Vou se ver. ouve bem, se se vê bem. Eu estou aqui a ajustar isto também. Alguém me consegue... sim, a Vanessa está a dizer que se ouve bem. Ok, boa. Olá, Dina, bem-vinda. Ok, obrigada, Inês. Bom, então, se calhar, vamos só dar aqui mais 1 ou 2 minutinhos. Hilária, estás boa? Desde há pouco. Sim. Em Eu tormenta, e, em tormenta. exato, eu e a Hilária tivemos a trocar ideias sobre a live sinceramente, nós ficávamos horas a falar sobre o tema e, portanto, olá, Cecília, estás boa? E, portanto, na realidade, o objetivo não é ficarmos horas a falar sobre o tema, mas queremos muito, muito realmente começar a falar sobre este tema mais vezes, não só aqui no Vitamina-te, mas potenciar estas conversas até no geral e iniciar aqui cada vez mais, desculpem, cada vez mais aqui uma série de partilhas aqui sobre aquilo que é a saúde feminina, assim num conceito muito lato, não é? E nós vamos falar precisamente sobre isso. Para quem está a entrar agora, bem-vindos, bem-vindas, e a dizer que se tiverem perguntas, quiserem colocar questões, tem aquele balãozinho com o ponto de interrogação. Vão lá colocando questões que eu depois também vou vendo se têm questões para nós ou não, ou se querem partilhar alguma coisa em relação ao tema que nós vamos estar aqui a falar. Ora, Hilária, começamos, já temos aqui quase 5 minutinhos de atraso, vamos começando, não é? Ok. Então, bom, então vamos lá nisso. Então, antes, só para introduzir aqui um bocadinho o tema e apresentar também aqui a Hilária, ok? E o Vitamina-te em si. Portanto, o Vitamina-te é um movimento de saúde e bem-estar bastante lato, não é? Nós trabalhamos vários temas, seja profissionais de saúde, seja pessoas que têm uma grande vontade de explorarem mais sobre este tema da saúde, de explorarem mais sobre a sua própria saúde, de terem mais informação. Portanto, não é um movimento dedicado apenas a profissionais de saúde, mas realmente a todas as pessoas que se interessam também pela saúde. E hoje, em concreto, não é? Nomeadamente agora neste mês de novembro, nós inclusivamente trabalhamos muito com o Instituto de Saúde Ótima da Nutrilite, que está também a começar cada vez mais a trazer, no fundo, um programa e cada vez mais uma consciência sobre a saúde feminina, concretamente, porque efetivamente, infelizmente, os dados dizem que somos, assim, quem tem às vezes mais questões, mais sintomas, mais desafios, ou desafios diferentes, não é? Portanto, o ponto da live de hoje não é, nem nunca é o tema de nos compararmos, mas é de realmente também falarmos aqui um bocadinho sobre a saúde feminina em si, ok? E partilhando um bocadinho com vocês sobre a Hilária. A Hilária é psicoterapeuta, é psicóloga, é especialista em vitaminoterapia, ou seja, também ajudar nos sintomas físicos que resultam dos sintomas também psicológicos e emocionais, não é? Que estão completamente ligados, e nós hoje vamos falar um bocadinho sobre isso. A Hilária tem uma experiência gigante a trabalhar com situações de trauma, mas também muito com o público feminino. E, portanto, tenho a certeza absoluta que vos vai aportar aqui também muito neste tema. E, na realidade, isto é uma live para todos, não é? Porque todos nós, como escrevíamos no tópico, todos nós temos alguma mulher muito importante na nossa vida, não é? E se somos mulheres, esperemos nós, não é, que estejamos a fazer esse trabalho de sermos uma das mais importantes. Também vamos falar precisamente sobre isso, né? Da importância de nós sermos importantes na nossa vida. Hilária, queres aqui acrescentar um bocadinho sobre ti, também aqui para arranque? Queres adicionar alguma coisa antes de entrarmos aqui no tema?
Sí, bueno, obrigada por ese convite. Y siempre digo que es una responsabilidad muy grande, porque hay muita coisa que eu quisesse dizer na altura, mas não consigo falar tudo o que tem como experiência de vida e profissional, não? Só que quero que, ojalá que as pessoas que estejam nesta live possam começar a refletir sobre estes temas, não? Ou seja, eu penso que nós, nem tu nem eu, temos a pretensão de pensar que vamos acabar com o tema completamente Não, e ou que que temos as nossa respostas visão todas, nada disso. e que a nossa visão é a única, não? A nossa visão é nosso ponto de vista, mas há pessoas com experiências de vida que também podem enriquecer estes pontos de vista e dar outra óptica, não? Que aqui, com melhor nós, não conseguimos dar nesta altura porque não temos essa experiência, não temos essa cultura, essas concessões, essa filosofia. Eu queria começar por dizer isso, não? E tive uma conversa muito boa com a minha filha agora na tarde, que ela estava muito interessada em estar aqui nesta live, porque ela está a estudar a literatura, não? Está a estudar a história da literatura, mas está a estudar a história da língua, não? Da língua e das culturas e tudo isso, não? Então ela estava a falar sobre que o gênero masculino e feminino é um preconceito social, está muito carregado da cultura, não? E estamos a fazer uma dissertação aí muito interessante, mãe e filha, não? Sobre o tema, não? Tão bom, tão bom. Conversas boas em família. Exato, exato. Muito bom, muito bom. Então, Então, diz, força. Não, estava a pensar que, não sei se queres começar por este tema de, e sempre digo que é importante ter consciência de todas essas fases por as quais as mulheres passamos, não? Independente da cultura, ok? Porque era uma coisa que eu falava com minha filha. Uma coisa é o que acontece fisiologicamente com as mulheres, que tem que ver com o sexo, não? E o gênero, se é fêmea ou eres não sei se... Pensava que iba a decirlo em italiano. Eu pensei qualquer palavra aí, vai? Tem que pedir desculpas por mi perfeito portunhol. Não, está ótimo, super entendível. Pode ser que falta mais alguma que outra palavra em italiano e não sei o que, acontece, não? Ou em inglês, não é, Andrea? Acontece também. Ok, e estamos a falar disso, não? Que há coisas que sim são fisiológicas e que não pode fugir disso, não? O tema das hormonas é, por exemplo, uma coisa que não podemos fugir. Independentemente do que acontece por fora, não? Ou seja, dentro de nós está a acontecer uma série de coisas, de fatores, de variáveis, de acontecimentos que fazem que nós tenhamos um pensamento, um sentimento, umas emoções, uma conduta determinada. Claro. Não? Independentemente de os caracteres sexuais que possamos ter exteriormente. Claro. Ó, Hilária, se calhar só pegando nisso que tu estás a dizer, e também para enquadrar aqui um bocadinho, nós vemos aqui, ou seja, uma das coisas que estávamos a falar é, quando estamos a falar da parte hormonal, infelizmente, eu acho que só mais numa idade avançada, quando eu digo avançada, 30 e tal, 40, é que há uma preocupação maior, não, maior no sentido de percebermos um pouco mais. E nós hoje vamos estar aqui a falar fundamentalmente, ou o nosso foco também de trabalhar um bocadinho mais, tem a ver com a partir dos 35, dos 40, etc. Mas nós queríamos antes disso começar precisamente por este ponto que a Hilária estava a dizer, que é a nossa preparação hormonal para os 35, para os 40, começa inclusivamente quando nós temos a primeira menstruação. E é isto que a Hilária estava a dizer. Há coisas que, efetivamente, nós não vamos fugir daí, não é? E uma das coisas que nós queríamos precisamente partilhar era, eu, por exemplo, só há, se calhar, 5, 7 anos, é que percebi o quanto
eu desde que tive a minha primeira menstruação andava a negar e a rejeitar e a sentir que era uma condição inferior que me limitava profissionalmente, que me limitava no desporto, que me limitava numa série de situações, não é? E isto é algo que nós também queremos trazer hoje, que é independentemente da idade, não é? De nós percebermos que nós funcionamos de uma forma, de uma determinada forma, e quanto mais cedo nós aprendermos a ouvir o nosso corpo, e quanto mais cedo nós tivermos uma conversa connosco mesmas, não é? Sobre os sintomas que o nosso corpo nos traz, mais facilmente ou de uma forma mais leve, nós vamos também encarar as fases mais à frente, como nós vamos falar aqui. Não é? Porque eu sinto que andei 35 anos ou 37 anos, não é? Em guerra com as minhas questões hormonais. E isso também me trouxe outras questões hormonais, não é? E, portanto, queríamos trazer um bocadinho este ponto aqui, Hilária. Se calhar queres passar um bocadinho... a Hilária, eu adoro ouvir a Hilária a falar sobre este percurso hormonal que a mulher tem desde a primeira menstruação e pequeninas alterações e sintomas e coisas que vêm, que o nosso corpo nos começa a dizer desde essa fase e que se calhar há pessoas que aqui estão a ouvir que, tal como eu, durante anos, ou ignoraram ou tomavam os comprimidos para eliminar a dor, para não sentir uma série de coisas e durante muitos anos não se escutaram, tal como foi o meu caso. Isso não é o teu, ótimo, mas também para que isto seja uma conversa com qualquer pessoa de qualquer idade, não é? Hilária, queres partilhar aqui um bocadinho connosco aquela transição que tu fazes tão linda sobre como é que começa desde a nossa primeira menstruação e esses movimentos hormonais que nós vamos tendo ao longo da vida, não é? Sim, sim, sim. E é que é muito interessante isso que estás a falar e tem que ver com algo que já fizemos ou falamos antes deste live. Já o live começou esta manhã, sabe? Não é agora, já tem algumas horas. Ok. É mal que não tinha estado antes. Ok. Para o próximo. Ok, sim, nós mulheres temos uma diferença interessante com os homens e é que, claro, os homens e as mulheres começamos a etapa, a fase fértil mais ou menos na mesma altura, não? Só que para os homens, essa etapa fértil, chamemos assim, porque há uma produção de testosterona e de outras hormonas, não? Acaba por ter até os 70 anos, mais ou menos, ok? Ou seja, vai dos 12 ou 10, mais ou menos, até os 70. Ou seja, é um tempo muito grande, não? Uma etapa muito grande, não? Claro, eles dia com dia têm algumas mudanças hormonais, mas não são muito significativas, nem produz muitos cambios neles, nem em conduta, nem em emoções, nem nada disso, não? Em cambio, nas mulheres, acontece que nós temos a primeira menstruação, que é mais ou menos a essa altura, entre 9 e 12 anos, não? Que é a menarquia, e depois, essa etapa fértil forma parte da nossa vida uns 40 anos, mais ou menos, não? Ou seja, até os 40, 50 anos, em promedio, as mulheres temos essa fase fértil, que é a fase onde é provável que nós possamos trazer uma pessoa ao mundo, não? Ou seja, podemos ficar grávidas e trazer outro ser humano, não? Claro, só que nessa fase que é tão cortinha, não? Comparando com os homens, obviamente, porque pessoas que podem começar a deixar ou terminar o final dessa fase fértil aos 40 anos. Há pessoas que acabam muito cedo, não? As outras que conseguem até os 60 anos, por exemplo, não? Não é na média, não é o que acontece na média das mulheres, não? Só que o interessante é que nesse período de, imagina, 40 anos, 30, 40 anos, há umas mudanças dramáticas em nós. Ou seja, cada mês, imagina, cada mês nós passamos por umas mudanças hormonais, não? Estamos como uma montanha russa, não?
donde ocurre ovulación, ocurre menstruación, após ovulação, ou seja, a recuperação desse óvulo que já saiu, não? E que não foi fecundado. E nessas mudanças ocorrem acompanhadas de muitos cambios hormonais, não? Agora, essas hormonas podem trazer, como tu dizias, algumas mudanças mais ou menos intensas, dependendo das mulheres. Uhum. O que faz que para uma mulher esses sintomas que acompanham cada mudança sejam dramáticos ou não, depende de muitas coisas, não? Entre elas, o preconceito que nós temos de ser mulher. Isso é um tema que nós estávamos a falar esta manhã e que definitivamente nesta conversa que tive com minha filha e fiz uns ensaios aí e disse, claro que sim, tem muito que ver. Ou seja, qual é essa ideia que nós temos de que ser mulher? O que é para cada uma de nós, o que significa ser mulher? E isso vai parece que não, mas vai condicionar que nós possamos passar através de esses sintomas e de cada um dessas, porque o problema é que cada mês conseguimos repetir a mesma situação. Ou seja, isso não vai mudar, porque o nosso corpo tem uma dinâmica, não? Que vai se dar, só que, claro, há uma coisa que é muito interessante, que já todas aquelas profissionais que trabalham com programação neurolinguística e com tudo isto, não? Que o pensamento, é decir, o conceito que tu tenhas de alguma situação, de alguma pessoa, de algum fenômeno, vai determinar as tuas emoções. Isso já está descrito e cientificamente está comprovado. Então, a ideia que tu tenhas, seja consciente ou inconsciente, não? De o que está a acontecer a ti no teu corpo e quais são as condições ou a que te condiciona, não? Esses sintomas. Parece mentira, mas vão a fazer que os sintomas permaneçam ou não permaneçam mais no tempo. Ou seja, mais intensos ou menos intensos. Imagina. E penso que já a maioria das pessoas sabem que tu tens um pensamento, esse pensamento pode fazer que o teu corpo, vou falar muito simples, não? Para não falar em termos técnicos, que melhor as pessoas não conseguem entender. Mas tu, quando tens um pensamento, automaticamente tu sistema nervoso se ativa, ou seja, hay algumas substâncias aí, algumas sim, que estão a ser secretadas, outras melhor param de sair daí, sim, do cérebro e do, sim. E então, claro, essas substâncias vão a controlar algumas áreas do teu cérebro que ativam emoções ou não. O que quer dizer com isto? Que a ideia que tu tenhas de uma situação que estás a viver, seja no teu corpo ou fora do teu corpo, vai fazer que tu tenhas uma emoção e umas sensações corporais que acompanham esse pensamento. Sem dúvida. Então, Hilária, deixa-me pegar aí, sim, para irmos mesmo a exemplos práticos que até estávamos a falar hoje, que é, uma das coisas que nós vamos a partilhar nisto que a Hilária estava a dizer, e eu gostava que quem quisesse partilhar sobre a pergunta que a Hilária fez, que é, o que é que significa, não interessa se é homem, se é mulher, quem está a assistir, o que é que significa ser mulher? Ou seja, o que é que isto vos traz de pensamento? Porque, por exemplo, eu tive que ressignificar esta palavra, não é? Porque para mim antes era algo que eu sentia que era mais desafiante. E nós ouvimos muitas vezes, não é? As mulheres a dizerem isto, que é, as mulheres sofrem muito mais, etc, etc. Não, portanto, há uma série de coisas. Se quiserem ir partilhando aí no chat sobre isto que a Hilária estava a falar, e nós vamos aqui um exemplo prático sobre esta questão também da ciclicidade, que é um tema que eu adoro, e que não sei se toda a gente está a par, mas queríamos também trazer aqui um bocadinho, que é, num mês, o homem tem o mesmo ciclo todo o mês, não é? Nós temos mais ou menos um ciclo, em média, de 28 dias, 26, que é repartido por 4 miniciclos lá dentro. Ou seja,
É como se nós fôssemos 4 mulheres diferentes dentro do mesmo mês, não é? E o que acontece, como a Hilária estava a dizer, o que acontece é que realmente, em termos físicos e em termos emocionais, nós também, estas 4 mulheres que existem dentro de nós, têm sintomas diferentes, não é? E têm emoções e pensamentos diferentes também. E, portanto, eu vou-vos dar um exemplo muito simples que lembro-me de aprender, de ouvir aqui há uns tempos numa formação que eu estava e eu pensei, é que é exatamente isto. E quem se identificar que vá partilhando connosco, que é, nunca vos aconteceu vocês estarem num momento em que vocês dizem assim, epá, daqui a 2 semanas apetece-me imenso ir àquele sítio, àquele jantar, àquele sítio onde vai estar imensa gente, etc, etc. E chega 2 semanas depois e a única coisa que nos apetece é estar em casa. Não nos apetece ver ninguém. Porquê? Porque no momento em que nós tomamos a decisão sobre algo daqui a 2 semanas, nós estávamos numa das semanas do nosso mês em que estamos mais viradas para o exterior. Em que se calhar estamos com mais vontade de... lá está. Ou seja, estamos hormonalmente falando, estamos um pouco mais semelhantes aos homens, vá por assim dizer, não é? Mais virados para fora, etc, etc. E apetece-nos imenso ir. Quando chega o dia, passaram 2 semanas e nós estamos, vamos imaginar, no pré-menstrual, estamos ali com vontade de estar ali aninhadas, estar quietinhas, estamos com menos paciência, estamos com... E o que é que acontece? Quanto mais nós conhecemos o nosso ciclo, mais nós conseguimos dizer assim, ok, eu tive um convite para daqui a 2 semanas, ou para ir dar uma palestra, ou para fazer algo para fora. E eu olho e digo assim, se eu conhecer o meu ciclo, eu posso dizer assim, ok, eu agora pode não me estar a apetecer, mas eu sei que naquela semana eu vou estar com vontade de fazer coisas diferentes, não é? E, portanto, é diferente de tomarmos decisões sobre coisas para a frente sem sabermos, sem conhecermos minimamente o nosso ciclo, de nós também conhecermos este ciclo, como a Hilária estava a dizer, porque vai-nos ajudar a perceber, inclusivamente, se vou treinar, que tipo de treino vou fazer, não é? Ou seja, todas estas coisas que nós ouvimos, muitas vezes, fora, que é, temos que treinar arduamente, temos que cortar na alimentação, essas coisas todas, só que se a mulher vai fazer a mesma coisa todos os dias do mês, não é? As coisas não vão funcionar, não é? Então este ciclo que a Hilária estava a partilhar é precisamente este ponto de quão mais interessante é nós andarmos, em vez de andarmos a lutar connosco mesmos, nós percebermos, ok, como é que eu funciono, e cada uma de nós vai funcionar de forma diferente, mas como é que eu funciono e trazer isso a meu favor, não é? Trazer isso a meu favor. Ok, eu já me conheço, eu já sei como é que vou estar aqui. Eu se calhar, reparem, se calhar estamos numa altura em que não estamos com muita paciência, ou que ficamos mais quietinhas, não estamos tão abertas ao barulho, se calhar vamos para um sítio cheio de gente e se calhar vai-nos faltar a paciência para alguma coisa e depois se calhar as pessoas vão dizer hoje não estás muito bem humorada. Não é? Não tem a ver com isso, não é? Então é um bocadinho esta ciclicidade que a Hilária estava a partilhar, sem dúvida. E depois esta questão tu estavas a partilhar também do que é ser mulher e de como é que nós falamos connosco, não é? Como é que nós também lidamos com isto, não é? E de onde é que vem? Eu queria te devolver, Hilária, porque tu há bocado partilhaste comigo precisamente nesse sentido do que é que associávamos à palavra mulher e falámos muito sobre a questão o motivo pelo qual nós vamos fazer as coisas, não é? Vamos imaginar, há muita informação sobre saúde feminina, sobre nutrição, suplementação, cuidados pessoais, e nós também vamos partilhar ao longo do tempo várias coisas e várias informações sobre isso, vamos ter inclusivamente eventos presenciais, mas nós hoje queríamos trazer aqui um pouco mais esta mensagem primeiro de, ok, mas porquê que eu vou fazer determinada coisa? Ou seja, qual é o pensamento, como a Hilária estava a dizer, que me vai levar a fazer uma determinada coisa? Porque eu ir treinar, porque me olho ao espelho
e detesto o meu corpo e me falo mal, não é a mesma coisa de eu ir treinar, porque digo assim, eu quero estar bem fisicamente para, inclusivamente, estar melhor e dar uma resposta melhor aos vários sintomas que tenho. E isto aplica-se a várias coisas, certo, Hilária? Nós estávamos a falar um bocadinho sobre isto, que é, ok, qual é o motivo pelo qual nós vamos fazer determinadas coisas? Queres partilhar um bocadinho mais nesse sentido, na sequência do que estavas a dizer? Sim, estava a pensar agora que nós tínhamos falado de que as pessoas, claro, têm esses ciclos e obviamente tu tens certos sintomas e podes ter uma aproximação positiva ou não tão positiva aos sintomas, não? E o que fazes com isso vai estar determinado por esse conceito que tu tens de o que é ser mulher, não? E, obviamente, se nós estamos a falar também de que tão prioritário é para ti dar-te atenção, ou seja, em essa hierarquia, não? Hierarquia de opções e de responsabilidades e de tudo que nós temos, não? Que o que acontece, o que estava a falar com minha filha, que socialmente, nestas culturas que nós vivemos, não? A função da mulher parece que está carregada, verdade? De que tu tens que ser contentora, tens que ser cuidadora, tens que pôr os outros, não? Primeiro que tu. Então, claro, acontece que aparecem estes sintomas, então tu dizes, ah, mas se eu fico aqui, não, a cuidar de mim, agora não vou poder cuidar de outras pessoas, não vou poder ser produtiva, não vou poder. E não entremos no tema de que nós, em ocasiões, estamos numa luta, não por, não sei se vai, já isso é outro tema de outro live, não sei se é para ser reconhecidos de ter um lugar nesta sociedade como os homens, não? Então, carregamos também a nossa vida de muitas atividades, muitas ações, não? Para demonstrar que nós merecemos ter um lugar, não? Então, claro, o que é que acontece? Que todos esses sintomas que podem ser para algumas pessoas incapacitantes começam a pesar, não? É um saco imenso que não tem, não? Em cima e um Algo que quer me tão impede de, não é? claro, impede de poder, sabes, ter essa missão, entre aspas, que nós pensamos que temos, não? Que, claro, ao largo da vida e dessas fases vai mudando, porque o princípio tem que ver com os filhos, por exemplo, as pessoas que têm filhos, mas se tu não tens filhos, também vais estar encarregada de alguma pessoa, isso sempre é assim, não? E então, claro, tu vais pondo essa necessidade de cuidar de ti no último lugar. E o que é que isso significa? Porque uma das coisas que nós falamos em nossos workshops sobre nutrição feminina, que a Cecília ultimamente fez um workshop espetacular, extraordinário, e convido todas as pessoas que peçam, por favor, o link para ter essa informação, porque é uma informação muito, muito poderosa allí, sobre o que acontece desde o ponto de vista nutricional em nós. Ou seja, quais são essas vitaminas, quais são esses micronutrientes que estão a faltar em cada uma dessas fases da nossa vida, não? E que, lamentavelmente, por não ter o foco em nós, não? Sino muitas vezes nós outras pessoas, então não conseguimos dar ao nosso corpo o que ele está precisando, o nosso corpo está a falar, o seu sintoma. É uma alarma, é uma, sabe, eu quero algo, eu preciso algo e necessito que, ou seja, estou a precisar que tu me dejes isso. Agora, não, muitas vezes não abraçamos esse sintoma, não? E decimos, ok, o meu corpo que me pertence, não? Não é o que me domina. Muito cuidado com isso, porque as pessoas também podem passar a estar só o que o corpo pede. Estou a falar de pessoas que eu conheço que emocionalmente caem então nessa situação de que agora não quero fazer nada. E Uhum. então
passam ao outro lado, né? Da apatia, da frustração, da impotência, de, não, é que não estou aqui, sou muito pequenina, sabe? Se vitimizam, né? Então, eu, mulher, tenho estes sintomas, pobre de mim, não? E agora não posso fazer nada. Claro. Sim, é Não o é equilíbrio, não é? Exato, não é ir hacia esse extremo, sino é compreender que o corpo está a falar, está a dizer alguma coisa. E nós temos que ouvir o que o nosso corpo está a precisar e apoiar o corpo a que possa fazer o que tem que fazer, não? Que é levar-nos a viver uma vida ótima, uma vida saudável, uma vida com energia, uma vida com boa disposição, com boas emoções. Só que às vezes não damos essa importância a nós. E deixamos passar ou tentamos de anestesiar os sintomas, de apagá-los, não? Sim, através de comprimidos, por exemplo, através de o que tu estás a dizer. Então, vamos a fazer exercício porque queremos demonstrar que somos pessoas fortes. Então, o sea, não é assim. Ou seja, Claro. não. Temos que entender que temos necessidades específicas durante o mês, compreendê-las, atendê-las, não? Com muito amor hacia nós próprias, sim? Sim, claro, é o que eu estou a dizer, sem cair na situação da vitimização e de que agora, então, sim, estou numa situação que vou a outro extremo, não? Claro. Hilária, sem dúvida, só partilhar aqui um pouco, eu não sei, se quiserem ir partilhando, grata Raquel, aqui pela tua partilha também do que estás a falar, do peso social para a mulher ser mãe, que era o que a Hilária também estava a dizer há pouco, não é? E de facto, e nós já vamos tocar aqui um bocadinho num ponto muito interessante que também falámos sobre isso, mas é um bocadinho isso, que é pensarmos, ok, quantas vezes nós sabemos tudo o que é o melhor para as outras pessoas comerem, para as outras pessoas tomarem, às vezes inclusivamente arranjamos tempo para ir com as pessoas ao médico, arranjamos tempo para ir com as pessoas, com a família, com os pais, com os filhos, etc., com o parceiro, à fisioterapia, às coisas que precisam, não é? E muitas vezes, não é? Uma conversa muito comum de ouvir que é, mas eu não tenho tempo para ir eu, porque estamos sempre a cuidar de alguém. E isto não tem que ser necessariamente de alguém que tem filhos, porque eu não tenho filhos, não é? E há esta coisa do parece que estamos sempre a cuidar, há sempre alguém que achamos que temos a responsabilidade e é muito importante nós entendermos que enquanto não fizermos esta mudança da responsabilidade para nós, não é? De nós cuidarmos de nós, não é? Também vamos perpetuar isto de alguém depois também ter que cuidar de nós, não é? Então, realmente, isto é mesmo muito importante. E uma das coisas que nós falávamos, e nesta questão que a Hilária está a dizer, eu partilho sem problema nenhum que, de facto, eu venho de uma... Quando comecei a trabalhar, trabalhava numa multinacional, etc. E, portanto, o meu foco era carreira, não é? E, portanto, não necessariamente consciente, mas trabalhava imensas horas, eu tinha muitos desafios hormonais, inclusivamente venho de um processo de endometriose, que só melhorou a partir do momento em que eu comecei a prestar atenção aos meus ciclos, em que eu, na altura da menstruação, parava e descansava, porque durante anos eu tomava não sei quantos comprimidos para não ter dores, para poder treinar igual ao que se tivesse no outro dia qualquer, para poder trabalhar igual, para poder trabalhar sem dormir, porque fazia montes de vezes, inclusivamente diretas, etc. E quem diz isto na minha situação, diz qualquer outra pessoa que de alguma forma colocou, como a Hilária dizia, demasiada prioridade por demasiado tempo, porque obviamente que há momentos, uma mãe que tem um bebê, não é? Nesse momento, o bebê, obviamente que é uma prioridade. Mas se a mãe passa a fazer de prioridade sempre o filho durante 10, 15, 20, 30 anos, não é? Já não estamos a falar da mesma coisa, não é? Significa que a pessoa já se deixou para trás, pois... E, portanto, isto que a Hilária está a dizer é muito importante. E uma das coisas que muitas vezes... lá está a Vanessa, sem dúvida. E uma das coisas que muitas vezes acontece, e pegando nisto, que nós também falámos um bocadinho hoje, é esta questão do... Há momentos que é importante nós percebermos que nós, para mudarmos, nós vamos precisar de sentir uma culpa temporária, não é? Que é aquele sentimento de...
cortar um bocadinho de eu vou me sentir mal se eu agora não der o mesmo apoio que dei sempre, se eu não puser as outras pessoas todas em primeiro lugar, como pus até aqui, as pessoas se calhar vão ficar chateadas, não é? E nós sentimos esta culpa, nós não queremos que as pessoas que nós gostamos fiquem tristes connosco, que as pessoas que nós gostamos sintam que de alguma forma nós já não estamos lá, etc, não é? E isto muitas vezes cria, como a Hilária estava a dizer, não é? Sentimentos, ou seja, pensamentos nossos que é estou a falhar esta pessoa, ou esta pessoa vai pensar diferente de mim, esta pessoa vai pensar que eu agora se calhar já não gosto tanto dela, ou já não estou tão cuidadora, etc. E desses pensamentos, para nós sentirmos culpa e para termos sintomas físicos, são segundos, não é? E se os acumulamos durante muito tempo, não é? Na realidade, nós ficamos presas a um rolo, não é? De sintomas físicos e de coisas que não saímos daí, não é? Repara, Vanessa, estás a dizer fico feliz em ver os outros felizes, certo? Então eu vou deixar aqui esta pergunta, que é: e tu não achas que os outros também gostavam de te ver felizes, a cuidares de ti também, não é? Porque nós vemos sempre o outro em espelho, não é? Mas eu também, se eu olho e fico feliz que uma amiga minha se esteja a cuidar mais, se esteja a responsabilizar por si, esteja a criar as coisas dela, esteja finalmente a viver a vida dela, se eu fico feliz por ela, provavelmente, se realmente é uma amiga minha, ela também vai ficar feliz se eu fizer a mesma coisa, não é? Então, acho que é muito, muito, muito importante. E Lari, passando para ti, neste pontinho que tu estavas a pegar também, não é? Tu disseste há bocado um exercício que tu costumas fazer a nível de psicoterapia, não é? Aquela questão de como é que nós saímos, no fundo, não é? Às vezes desta questão deste ciclo, não é? E que eu achei super interessante. Queres partilhar um bocadinho nesse sentido também? O que especificamente querias que partilhara? Um exercício que tu disseste que fazias quando com os teus pacientes, não é? Ou seja, no fundo, aquelas irmos um bocadinho mais fundo de, ok, quando estamos a chegar à perimenopausa, que deve ser uma fase em que nós devemos cuidar ainda mais de nós para que a menopausa seja mais tarde e com qualidade de vida, não é? A questão é, quais são as perguntas que na realidade que estão aí, quais são os medos, não é? Aquilo que nós estávamos a partilhar de o que é que na realidade, qual é o problema da perimenopausa, não é? Quais são as perguntas além de estarmos a chegar a uma fase diferente? Sim, é que é isto, sabe? Ou seja, e o que eu vejo é que nós, todas as pessoas têm medo à morte, não? Ao final da vida, não? A não existir mais, a não ser mais. E é interessante porque em psicologia há um teste que é um teste sobre o que é que tu serias se não fosses pessoa, não? E há pessoas que ficam assim bloqueadas, não conseguem dar resposta a isso, demoram muito tempo e não conseguem imaginar o que seria, não? Porque ficam bloqueadas mesmo disso, não? Pois há pessoas que falam de animais, há pessoas que falam de coisas e tudo isso, não? Claro, há uma interpretação sobre o que tu escolhes, sabe? Mais ou menos de quem és tu e que tu estás à procura e qual queres que seja o teu legado. Ou seja, as pessoas querem ficar. Ou seja, nós parece que não, mas queremos ser imortais, não? O sea, nós queremos continuar como seres, não? E eu estava a falar também contigo que as religiões e a religião católica e as cristãs e tudo isso falam um pouco disso, não? Ou seja, nos dão a esperança de que nós vamos a continuar a viver depois deste corpo, deste caparazão que temos. Sí, de esa estrutura, vamos a continuar porque a nossa alma e nosso espírito continua, não? Então, o que estamos a fazer para dar continuidade a isso, não? Então, o que quer dizer é que nesta fase pode acontecer muita coisa. Ou seja, tu acabas esta fase fértil, não? Entre aspas,
e tu dizes, ah, já não vou ter esses sintomas, que bom, que alegria, já não vou ter, já não me vão chamar bipolar. É como, e estava a falar hoje de que aqui na Madeira hemos tido dias de tempestade, não? Igual que no continente, não? E esses dias têm trazido muita chuva, granizo, muitas coisas assim, bueno, não fortes, mas assim que movimentam, não? E fazem, e árvores que caem nos carros, e muita coisa, não? Que acontece na rua e as pessoas estão assim nervosas e tal. Mas ainda não chegou o inverno. Então a perimenopausa é como mais ou menos essa situação, não? Tu estás a ter uma série de situações, não? Já sai desses ciclos regulares, não? Que estamos a falar agora, e passas a uma fase em onde, por exemplo, já tens muito tempo que não vês a menstruação, não tens, ou seja, ainda podes conseguir durante o ano ter alguma menstruação, não? Mas acontece que vai outros sintomas acompanhados de a falta de estrogênios, porque quando sai dessa fase fértil, é porque os estrogênios deixaram de ser produzidos tanto como nessas outras fases. Então, claro, não ter estrogênios também produz uma série de situações fisiológicas e a nível hormonal, a nível de neurotransmissores, e os neurotransmissores, que são os que controlam justamente estas emoções e todos estes estados emocionais, vão a ter aí uma movimentação, uma tempestade, uma microtempestade. Então, obviamente que isso faz alguma confusão na tua vida, não? Ou seja, toda essa situação fisiológica, não? Que acompanha estes movimentos. Mas o tema é o que estamos a falar. Como é que tu vives isso que estás a viver agora? Ou seja, como é que tu... Qual é o significado? Qual é a leitura que tu dás no teu corpo de tudo isso que estás a sentir? Estás a acabar com a vida? A tua vida acaba aí? Ou tens uma mudança, continuas a viver, pero a viver desde outro ângulo, desde outra mirada. É como se tu sobes uma montanha, dependendo do nível que tenhas na montanha, quando vais caminhando, vais ter uma visão particular, não? Sim? Tu chegas acima da montanha e provavelmente a tua visão seja incrível. E muito diferente do que estava a ver antes, né? Claro. Só que é como assim, e sempre comparo com isto da... Há uma alvada aqui na Madeira, estão convidados todos a vir, se chama São Lourenço, que fica no extremo da ilha, e é muito interessante essa levada, porque tu caminhas e, claro, estás no alto, no mais alto das montanhas, há pouca vegetação ao teu lado, tu estás em cima da montanha, mas está a acontecer muito vento. E esse vento pode fazer que tu penses que tens que voltar para trás. Não queres continuar, porque tu dizes, isto é muito vento, isto é muita coisa para mim, vou cair e vou me lixar e vou não sei o quê, e tá. Ok. E tu dizes, bueno, tem duas opções, ou tu continuas, não? E consegues ver o que está ao final, sim? Ou ficas para trás e ficas com a ideia de que não conseguiste. Que frustração, que impotência. Não consegui tolerar o que estava a sentir em mim, então não pude desfrutar do que vinha depois. Tão boa essa frase. Vou repetir, Hilária. Não consegui tolerar o que estava a sentir em mim e não me permitiu desfrutar o que vinha depois. É muito bom, muito bom. Sim, é que é incrível. Não. E isso acontece em outras áreas da vida. E sabe, e gosto de fazer essa levada de vez em quando, porque me confronta, não? Com estas situações, não? Eu digo, ok, e continuo ou não continuo? Porque se há um momento que é desagradável e dói, sabe? E o vento leva
e tu, há momentos que parece que cais e podes cair, não? Ajá, o que é que fazes por isso? Continuas ou não continuas, não? E mais ou menos acontece na nossa vida, com isto da perimenopausia e da menopausia, é mais ou menos uma situação, se um leva a vida, pode ser mais ou menos igual, não? Ou seja, o que é que vou fazer com isso? Fico no chão, digo, não, já acabou a minha vida, já não presto para nada. Já não consigo ter as mesmas funções, não consigo fazer o mesmo que fazia antes. Já meus filhos, por exemplo, se a pessoa tem filhos, já meus filhos cresceram, já não precisam de mim, e já não tenho lugar aí. Ok, e então? E agora? Sabe? Sem Tem que ver dúvida. com esta ideia de o que é ser mulher. Sim. Não? Isso que tu estás a dizer, Hilário, é super interessante. Não sei se todas as pessoas. Eu estou a partilhar isto porque eu antigamente também não sabia, não é? Ou seja, a menopausa acontece quando nós estamos, no fundo, há um ano sem menstruação, não é? O que significa que isso pode acontecer aos 40 e tal, aos 50 e tal, aos 60, não é? E, portanto, uma das coisas que nós estamos a partilhar aqui, que vamos partilhar ao longo do tempo, e essa informação que a Cecília fez de formação e muitos dos workshops que vamos ter agora em novembro, em dezembro, etc., precisamente vamos falar sobre isso também, que é como é que nós, na perimenopausa, que muitas vezes as pessoas, inclusivamente nós temos agora um suplemento novo que se chama o 40+, precisamente para ajudar nesta perda de estrogênio que a Hilária estava a falar, mas que se fala que às vezes começa aos 35, para algumas pessoas, etc., e que às vezes nós não temos consciência nenhuma dos sintomas. Mas o ponto-chave que nós estamos a falar aqui é, nós podemos e devemos trabalhar no físico, fisicamente, com a alimentação, com o movimento físico, com a suplementação. Ou seja, como a Hilária diz, uma pessoa que vai fazer uma caminhada ou uma levada, se estiver melhor preparada fisicamente, vai fazer melhor essa caminhada. Não significa que não vai levar com o vento na mesma, não significa que não possa cair na mesma, mas vai estar melhor preparada, não é? Agora, o mental e o emocional, como nós estávamos a falar, vai ter muita diferença. A pessoa pode estar com a melhor preparação física, a pessoa pode se alimentar super bem, a pessoa pode suplementar super bem, mas se este conceito de eu estou a entrar numa fase em que eu não tenho o mesmo valor, estou a perder valor, ou pensarem assim, qual é o medo que está aqui, né? Qual é o pensamento de o que é que eu posso ter que deixar de fazer, o que é que eu não vou poder fazer mais, ou o que é que eu vou perder por causa desta situação. E obviamente que era o que a Hilária dizia, que a pressão, quando estamos a falar a nível de filhos, não é? A pressão da mulher é completamente diferente da pressão do homem. Não é comparável, não é? Em termos de idade. Mas ainda assim, o fator-chave não é se a mulher tem filhos ou não. Porque senão todas as mulheres que tinham filhos sentiam-se super com imensa autoestima, e sempre, não é? E as que não tinham filhos não, e vice-versa. Então o tema aqui é o que é que cada uma de nós, se pensarmos a partir dos 40, eu costumo dizer, começamos a pôr em causa, será que o que eu fiz até aqui é alguma coisa de jeito? Será que eu estou, não é? O que é que eu fiz na minha vida até aqui? Eu acho que isto acontece, não é? E vamos nos perguntando, não é? E ao mesmo tempo que é, como é que eu vejo isto? E se eu agarro nisto e digo assim, não fiz nada de jeito, ou não tenho, ou não me sinto assim, então, e por que não então? Ok, como a Hilária dizia, porque não então encontrar algo que possa ser realmente um legado, que não tem que ser necessariamente os filhos, não é? Há mulheres cujo maior legado que sentem que deixam não tem necessariamente a ver com os filhos, mesmo tendo filhos, mas esta busca por entregarmos algo, por deixarmos algo, é muito importante. E também esta ressignificação de, ok, qual é o medo? É o quê? É que nos chamem
velhas é que achem que perdemos valor, porque a questão é, isso só vai ressoar connosco se nós na nossa cabeça tivermos cá isso. Não é? Então, por isso é que a Hilária dizia, reparem, nós podemos estar com 50 anos, não é? E estarmos a não alimentar bem, a não cuidar de nós, a cuidar de todos à nossa volta, porque não nos estamos, porque sentimos que tipo, o nosso valor, qual é o valor que estamos a aportar realmente? Eu só tenho valor se tiver a ajudar os outros, não é? Exato. Mas isso não nos deixa cá dentro verdadeiramente, não é? Com aquela sensação de eu estou realmente com os olhinhos a brilhar, não é? Com esta energia, com esta vontade de viver e que não olhamos para o espelho e realmente é uma sensação boa para nós. E, portanto, é muito importante, sem dúvida, Raquel, aos 40 é a crise de meia-idade, homens e mulheres, embora eu acho que a crise de meia-idade das mulheres é um virar para dentro de eu tenho que fazer, ou seja, o que é que realmente eu quero fazer e o que é que eu andei a fazer que não queria em função Exatamente. dos outros e começo a sentir uma pressão maior. Eu acho que obviamente estamos aqui a generalizar, não é? Mas às vezes no público masculino já é um pouco mais um virar para fora, não é? É uma crise de meia-idade que é ir buscar coisas fora um pouco diferentes, não é? Mas é uma crise real, sem dúvida, Raquel, que é esta pergunta de, ok, o que é que eu quero realmente, mais do que fazer, eu gosto muito do que a Hilária partilhava há pouco, que é, que legado é que eu quero deixar? Sim, O que é que eu sinto, não é, que passo por este mundo sem ser imortal, como tu dizias, não é? Sim, quando falo disso, tem que ver com isso que estava a falar, que estava falando contigo esta manhã sobre isso, né? E eu penso que a maioria das pessoas, sobretudo pessoas que são sanas mentalmente, mental e emocionalmente, ¿no? O sea, todos temos necessidades básicas de sobrevivência e tudo isso, não? Mas temos também necessidades que são mais superiores, mais sublimes, não? Que tem que ver com contribuição, que tem que ver com legado, o que nós vamos deixar, porque está relacionado, penso eu, a minha maneira de ver, com esta necessidade que temos de continuar, de não deixar de existir totalmente, não? Por isso que eu penso também que para algumas pessoas mais que para outras, ter um filho é uma forma de continuar, ou quando uma pessoa, mira, provavelmente estavas a falar era disso, e já vi que pessoas que estão muito deprimidas, pessoas que quando eu ponho a pessoa a fazer algo criativo, algo construtivo, que elas façam algo que elas sabem, assim seja pintar um quadro, assim seja fazer uma torta, qualquer coisa que elas façam, uma criação que saia delas, ou seja, estão a construir, estão a fazer algo que elas estão aí, é um pedaço delas que está aí, a criar algo, não? É uma coisa nova que está a acontecer, que saiu delas, não? Então, tem a ver com esta necessidade de dar continuidade, de saber que nós existimos, não? Além de... Então, claro, neste momento em donde as mulheres deixam de fazer alguns roles, por exemplo, ser mãe, cuidar crianças e tudo isso, ok? Qual vai ser agora o meu legado? O que eu vou deixar? Ou seja, como é que as pessoas vão a pensar sobre mim? Sabe? Ou seja, como é que... Ou mesmo depois dos filhos, sem dúvida. Claro, na imagem das pessoas. Ou seja, o que é que eu vou deixar nessa pessoa quando essa pessoa pensa em mim, não? E isso empieza a passar justamente nesta situação de revolta hormonal, imagina, não? Está acontecendo todo esse cambio hormonal que não tem controle sobre isso, até certo ponto, aunque... Sabes, cuando las personas que vayan a ver el workshop de Cecilia van a comprender que sí hay alguna especie de control, na medida que un ouve o corpo e sabe interpretar um sintoma de forma correta e sabe que aí está a faltar qualquer coisa, algum nutriente que não está presente e que dar señales a través do sintoma, não? Se consigue incluir ese nutriente porque ya entendió
que temos que cuidar de nós e nós estamos em primeiro lugar. Então, quando isso acontece, então, empieza a dar nutrição de melhor qualidade, empieza a ter atenção emocional ou consiga fazer algumas atividades que fazem que essas emoções também fiquem mais controladas, não? Então, põe-se em primeiro lugar, ¿sí? Sin ser narciso, sin ser, não estamos a ir a esse extremo, ¿sí? Porque aí pessoas que estão dizendo, não, agora vou ser eu só eu, e mais ninguém. Não estou a falar disso, é que consiga dar o seu lugar, ou seja, nós temos um lugar importante, não? E a nutrição e a cuidar de nós, de nossa saúde interior e exterior, é muito importante. E sigo uma doutora que ela fala também disso, não? E faz muitos lives interessantes sobre o cuidado da pele e tudo isso. E ela diz uma coisa que é interessante: ela não está em contra de nenhum destes tratamentos para a pele, que o Botox e tudo isso, não? Claro, tendo cuidado de fazer com a pessoa certa, não? Com o profissional certo, nas condições certas e tudo isso, não? Mas isso é como cuidar. Tu tens um carro, por exemplo, não? Tu cuidas da pintura do carro e sabe, o carro está ótimo, está belíssimo, está perfeito, mas e como é que está o motor? Mudaste o óleo? O sea, tens cuidado de que a temperatura que está aí nesse carro seja ótima. Estás deitado água, sabe? O sea, tu podes limpar o carro muito bem por fora. E por isso como novo. Agora, e por dentro, como é que está? Não? Então, trabalhar nessa área, ou seja, ter um cuidado, não? De ter qual é o nosso pensamento, qual é a nossa emoção, qual é o nosso sentimento hacia nós próprios, sim? É muito importante também, ou seja, há que cuidar o corpo fora, verdade? A estrutura, o que mostramos, não? Aos outros, mas também o que nós sentimos e que convive com nós na nossa intimidade, não? Sim? E isso forma parte de o que estamos a falar. Então, quando nós passamos a essas etapas, e penso que é quando mais nos confrontamos, não? Sobre o que é isso que eu sou, o que foi o que consegui até agora e o que vou a conseguir mais além. Não? E há pessoas que entram também numa situação, porque já me aconteceu, e estava a falar com minha filha sobre isso hoje também, não? Que é interessante, por exemplo, e estava a falar por uma situação que ela está a ter agora de saúde, não? E é incrível, não? Quando tem mais sintomas, porque o corpo está a falar de que há situações que são incômodas para nós, ou seja, estamos a expor-nos a situações que nos estressam. Sim? Então, entender que o corpo está a falar, que o corpo está a dizer, ok, o que é que estás a fazer contigo própria? Sim? E que nós, em muitas oportunidades, não abraçamos o que já fizemos de forma boa, positiva, ou seja, não há perdão hacia nós. Eu sinto, e tenho que fazer, e estou a fazer esse exercício também, porque muitas oportunidades somos muito exigentes com nós próprios, não? E quando vemos o que temos alcançado até agora, não, ou seja, vemos com os óculos que temos agora, ou seja, faço esta comparação. Se tu vês o que tu hiciste antes, sabes, antes de agora, com os óculos que tens agora, provavelmente vas a vê-los aumentados, não? Ou seja, uma visão diferente. Ou seja, já o que tu fizeste antes foi o melhor que pudeste fazer nessa altura. Sim? Claro, só que estás a ver aquilo com esses óculos, não? Com mais sabedoria, com mais informação, com mais experiência, claro. Totalmente. E eu consigo entender agora que tudo que tenho agora, a pessoa que sou neste momento,
é resultado de todas essas experiências que eu tive até agora, não? E é ótimo. Então, Claro, só que no caso, por exemplo, de lo que estamos a falar, da perimenopausa e a menopausa, muitos dos sintomas que nós temos na menopausa foram cultivados desde antes. exatamente. Então, provavelmente por não ter consciência ou aceitação sobre nós próprios, sobre nós como seres humanos, como mulheres, de nuestros procesos y de nuestro lugar en este mundo, en esta vida, ¿no? Sim. Esa falta de aceptación de nós. Hilário, eu gostei muito da parte que tu partilhaste há pouco e queria reforçar isso, que é, se nós não fazemos este trabalho, e por isso é que nós começámos por esta live, porque nós podemos falar sobre sintomas físicos, sobre nutrição, sobre suplementação, sobre treino, sobre cuidados, as coisas que nós utilizamos de cuidados pessoais e que tocam na nossa pele e que tudo, como a Hilária dizia, tem um impacto hormonal. Todo. E nós podemos melhorar tudo isso. Isso é fácil de melhorar. A questão é que valor é que nós damos a nós mesmas? E por isso é que eu queria reforçar aquilo que a Hilária disse há pouco, que é porque é que começámos por este tema? Porque, olha, não sei o que é que aconteceu, eu não mexi em nada. Mas pronto, seguimos aqui para terminar. El universo está incómodo con que hablemos de estos temas. Podemos fazer mudanças extraordinárias, ¿sabes? Que mudem o mundo. Ai, muito bom! Terminando só aqui aquilo que eu estava a dizer, que é, portanto, este tema que a Hilária estava a trazer é tão importante, que é, nós podemos ter todas as fórmulas, nós temos montes de fórmulas para a nossa vida e nós temos efetivamente e trabalhamos nesse sentido, os vários profissionais de saúde, a Hilária inclusivamente, ou seja, a aportar na nutrição, na suplementação, naquilo que toca ao nosso corpo, numa série de coisas, na prática física, etc. A questão é, se eu não escolho que sou importante para a minha vida, eu não lhe vou dedicar tempo. Eu não vou comprar para mim uma melhor alimentação. Eu não vou dedicar mais tempo a alimentar melhor. Eu não vou comprar para mim a melhor suplementação. Eu não vou ter para mim um momento de terapia ou de uma atividade qualquer que me faz bem. Porquê? Porque eu vou estar a despender o meu tempo e o meu dinheiro sempre com os outros, não é? E por isso é que nós decidimos realmente começar por aqui, que é, isto também é saúde feminina, não é? Ou seja, enquanto nós não fizermos estas escolhas também por nós, não é? De pouco adianta nós sabermos e termos mais informação, não é? Sobre uma série de coisas, não é, Hilária? Então era um bocadinho isto, queria reforçar, porque é mesmo este o ponto, que é, começa aqui, começa no como é que nós nos vemos, e o que a Hilária estava a dizer, que é, e porquê é que eu vou fazer as coisas, não é? Porquê é que eu vou treinar? Porquê é que eu vou comer melhor? Eu estou só a fazer isso para tratar. Porquê é que eu quero atender aos sintomas da menopausa? Eu vou fazer isso para ter um carro super bem pintado? Ou eu vou fazer isso porque me priorizo e porque penso, eu quero sentir-me bem todos os dias, eu quero sentir-me alegre, eu quero saber lidar, inclusivamente eu quero poder estar triste e não me sentir culpada por isso, não é? Exato. Ou seja, portanto, tudo isso é efetivamente importante, não é? Então, por isso é que nós também resolvemos começar por aqui. Força, força. Não, o que estava a pensar justamente é isso, não? Porque hay pessoas que melhor se parecem ter atenção posta em ter um melhor carro, não? Ser mais bonitos e tudo isso. Mas no fundo, o que está à procura é encontrar alguma pessoa que faça, que tome conta deles, não? E quando estava a falar contigo de qual é o propósito, não? O que é que eu quero
para a minha vida, o que é que eu quero. Por exemplo, há pessoas que querem ficar nos sintomas, querem ficar a sentir-se mal. Ou seja, se eu estou doente, tenho alguma pessoa que pode tomar conta de mim. E é inconsciente, não é? E é inconsciente, Claro, muitas vezes, claro. incrível, incrível. Ou seja, a pessoa não confronta isso. Quando digo confrontar, não é que entre em conflito. Confrontar é que tu possas ver que isso está aí, não? Que isso está à frente tua. Então, há pessoas que não conseguem ver isso porque é inconsciente, não? Elas não se sentem capazes de tomar conta delas próprias. Também tem que ver com um tema de, não sei, cultura, educação, aí muita coisa aí envolvida, mas então passam a pensar que os sintomas não só que são normais, é que é bom que tenho sintomas, é inconsciente, não? Porque isso me coloca a mim numa condição de ter que precisar de outras pessoas, sabes? Que outras pessoas tomem conta de mim. Então, eu quero continuar a estar doente, não? E há pessoas que fazem o percurso na sua vida nessa direção, ok? Ou seja, não tomam conta delas próprias desde o início, porque o final, o objetivo final, não? É que haya uma pessoa que possa tomar conta dela, não ter a responsabilidade sobre si e que outras pessoas cuidem delas, não? Isso também é ter Isso é uma mudança aqui, não é? É uma mudança realmente mudança. de consciência e de emocional e é super importante e todos nós temos caminhos diferentes, não é? E eu acho que todos nós, de alguma forma, já tivemos momentos da nossa vida e acho que lá está. Já tivemos momentos da nossa vida e eu acho que não é à toa que as mulheres têm muito mais questões autoimunes, muito mais, não é? Porque também passamos a vida a cuidar dos outros e inconscientemente queremos ser cuidadas. Exatamente. Não é? Inconscientemente queremos ser cuidadas, mas a forma de nós sermos cuidadas sem sentir culpa é estarmos doentes. Exatamente. Exatamente. Não é? E Então vamos encontrar fórmulas para não ter, e já vi isso na consulta, para não ter nem sequer recursos econômicos para cuidar de nós. Ou seja, é tal, não? O esquema, por assim dizer, que mentalmente um tem, que então não consegue ver como é que um pode conseguir o dinheiro ou ter uma melhor condição econômica para poder cuidar melhor da saúde. Comprar, por exemplo, nutrientes de melhor qualidade, cuidar da pele, por exemplo, com produtos que são de melhor qualidade, garantidos, seguros, não? Então, a desculpa não é que não tenho dinheiro, não é que não consigo, não é que eu sou pobre, não é que... E a verdade que está atrás disso é que não tenho nenhuma vontade de sair desse esquema, não? Porque sair desse esquema me deixaria só. Sim. Já não tenho outras pessoas, não, à minha volta. Claro. E isto nós estamos a partilhar aqui, reparem, e obviamente a Hilária tem 30 anos a trabalhar precisamente nesta área, 30 anos, ok? E reparem, o que estamos a trazer aqui é um bocadinho esta vontade de se falar mais sobre isto, de se trazer à tona, de inclusivamente quem sente que está nessas situações começar a ter conversas diferentes consigo mesma e com outras pessoas e também levantar a mão no sentido de, ok, se calhar ouvi isto até me fez sentido, eu se calhar estou nesta situação ou estou naquela, não é? Como é que eu posso sair daqui, não é? Porque realmente isto é muito importante. Como é que eu me posso começar a pôr mais em primeiro lugar, não é? Porque se eu digo não posso, não consigo, eu nunca vou conseguir, significa que eu ainda não estou a começar a fazer nada para que essa situação efetivamente mude, não é? Então queríamos trazer aqui este tópico. Hilária, para não esticarmos aqui muito mais, que já nós esticamos sempre, queria
ou seja, se tiverem questões, porem no balãozinho ou escreverem aí em baixo, mas neste tópico de, ok, estamos a enfrentar estamos aqui a falar um bocadinho, ou seja, nesta nova fase, ou nesta fase de vida, ou quem está nela, na fase de se questionar, na fase de refletir, nesta fase, não é? Ou seja, de deixarmos aqui esta sementezinha, não numa ótica de ouvirmos isto como não, mas é que eu não tenho mesmo dinheiro, ela está a dizer, mas ela não conhece o meu caso, ou eu não tenho mesmo possibilidades. Não, é numa ótica de nós realmente olharmos e dizermos assim, caramba, há quanto tempo é que eu se calhar estou a viver com esse condicionamento mental? E como é que eu posso, não é? Que estou a ouvir isto, como é que eu posso mudar este condicionamento? Porque isso vai fazer toda a diferença para as pessoas que vão chegar à minha vida, a ajuda que eu vou receber, aquilo que eu vou poder contribuir, inclusivamente com a experiência de vida que tenho, porque mesmo uma pessoa numa condição, seja a mais desafiante que seja, vai ter a sua própria experiência de vida e que, ultrapassando esses desafios, pode contribuir com essa experiência de vida, inclusivamente para o tal legado que a Hilária dizia, que é como é que eu posso fazer daquilo que tem acontecido na minha vida também algo que eu possa contribuir e levar efetivamente para alguém, porque se não há estas conversas, se nós não conseguimos ter estas conversas de autorresponsabilidade, onde é que eu posso ainda ser um pouco mais responsável por mim, onde é que eu posso se calhar pedir ajuda, onde é que eu posso receber ajuda, onde é que eu me posso escolher mais, não é? Todos os temas sobre saúde feminina depois não têm validade, porque se eu não me sinto merecedora de ser saudável, se eu não me sinto merecedora de estar bem, de me sentir bem, não é? Se eu não me sinto merecedora, independentemente de não ter a carreira que não sei quem queria que eu tivesse, não ter filhos ou ter filhos, ter daquilo que muitas vezes nos comparamos com outras mulheres, ou até inclusivamente com homens, etc, etc, não é? Se nós não saímos deste esquema, de falarmos de saúde feminina fica pouquinho, não é? Fica pouquinho, não é? Então, Hilária, aqui para terminarmos, queria te pedir que mensagem final é que tu queres partilhar aqui sobre este tema e deixar inclusivamente aberto por tudo aquilo que vamos trazer também nos próximos tempos, seja partilharem aqui connosco também o que é que vos interessa saber mais, seja nutrição, seja inclusivamente mais temáticas sobre a saúde emocional e a parte da mulher também, como é que isto impacta, sintomas emocionais, seja sintomas físicos, seja lá está a nutrição, a suplementação, seja os nossos próprios cuidados, nós vamos trazer muita coisa sobre isso, vão partilhando também connosco o que é importante para vocês, o que é que vos interessa também. E Hilária, pedia-te que deixasse aqui uma partilha também final sobre este tema, sobre esta live, e que não seja um final da live, quer dizer, um final da live, mas um início de novas reflexões, novas conversas entre mais mulheres e inclusivamente mais homens, entre todos, não é? Sim, e estava a pensar justamente agora que nessa conversa com minha filha, ela me falou do importante que é ter uma rede de apoio. Y estos momentos de la vida que nos pasamos por diferentes fases, ¿no? Y hay todo este barullo, ¿no? Todas estas tormentas interiores fisiológicas. Ter também a possibilidade de ter uma rede de apoio, ter uma comunidade, não? Que possa partilhar, interactuar, compartilhar, não ficar só, porque o problema é que nós pensamos que isso que está acontecendo com nós é só nós, ou seja, eu que sou estranha, eu que não vejo bem as coisas, eu que tenho uma família tio assado, eu que vivi isto e as outras pessoas não. E é incrível, quando forma parte desta comunidade de Timo, que é e de Vitamina T e de biotipacionistas, consegue ver-se em outras pessoas, não? E tira da cabeça essa ideia de que me acontece a mim só. Então, como eu não tenho nenhuma experiência de pessoas que conseguiram ultrapassar esta situação, então fico por aí e não faço nada. Uma das coisas incríveis que eu sempre digo quando falo a outras pessoas
é que eu sinto-me muito honrada e muito grata de ter esta rede de apoio, esta comunidade que faz por mim tanta coisa. Ou seja, me abre a ideia de que não estou só, que há pessoas como eu que estão a passar a viver esta situação, que não sou eu, a culpada não sou eu, é que são situações da vida que outras pessoas também passaram e estão a viver, e que essa experiência, esse testemunho me faz a mim ultrapassar meus próprios desafios. Então, o convite que eu posso fazer a qualquer pessoa é que consiga estar conectado com esta comunidade, com toda esta informação. Pode que não esteja totalmente de acordo em todas as coisas que estamos a falar e tenham seus pontos de vista, e isso que é interessante. E ainda bem! Por isso, ainda bem, sabes? Porque o que acontece também com as mulheres, e uma coisa que eu falo muito com a minha filha, e estou lendo, porque estou muito interessada em saber de histórias de mulheres, não? É que as mulheres, apesar de que, entre aspas, dizem que nós temos mais capacidade comunicativa que os homens, ou seja, não é que as mulheres sentimos mais que os homens, não é isso, é que nós temos, entre aspas, a necessidade de comunicar mais, mas isso pode ser discutido, porque é muito social, não? É uma situação social. Aunque há quem diga que o cérebro está desarrollado diferente dos homens e as mulheres, não? Por isso é que os homens caminham mais cedo, não? Como são bebés, porque têm as áreas do cérebro da motricidade mais desenvolvidas, mais ativas, e as mulheres temos o linguagem mais ativo, não? Sim, mas, Hilário, fala-se, mas não se fala de todos os temas, não é? Repara, ainda há muito tabu de dizer sinto culpa, sinto raiva, estou triste, não estou a saber lidar com isto, não é? E estas comunidades, falar sobre isso é importante, não é? Sem ser aquela coisa de estou triste, então sou uma vítima, estou em raiva, então sou uma pessoa, não é? Não, como é que nós efetivamente lidamos, nomeadamente, não é? Numa fase em que ainda vamos ter mais alterações, nos vamos começar a conhecer de outra forma, ou vamos deixar de nos conhecer inclusivamente. Ora, se já não nos conhecíamos antes, agora ainda nos vamos conhecer menos, não é? Portanto, é mesmo isso que tu estás a dizer, que é a importância de nós podermos trocar, não temos que estar todos de acordo, não temos que todos ter a mesma visão sobre tudo, mas realmente nós todos podemos trazer um bocadinho para nós da troca com as pessoas. Né? E ampliar o espectro, ou seja, ter mais pontos de vista diferentes, não? E poder aproximar-nos às situações que vivemos, que sentimos, que temos em nós próprios, com outras ópticas, com outros óculos, não? E isso é tão importante, porque não ficamos fechados. Então, ao não ficar fechados, temos mais esperança de sair, temos mais esperança de lidar com essas situações e de empezar a vernos a nós próprios desde um ponto de vista diferente e ser mais compassivos com nós próprios. Ser mais compassivos. Porque eu penso, e isso já lo escutei muitas vezes, não? Se tu tivesses um amigo que dissesse a ti o que tu te dices a ti próprio, ¿tú seguirías con ese amigo? Probablemente não. O problema é que às vezes sim, mas provavelmente não na maioria das vezes, não é? Pero sabemos, o sea, o tema é que é melhor se continuamos. Pero claro. No fundo de nós, sabemos que seria bom não continuar com esse amigo. Claro. O sea, ou pelo menos daríamos esse conselho, não é? Exato! Quando a pessoa dá o conselho é porque sabe, no fundo, que isso é a atitude e a conduta correta. Claro, sem dúvida. Hilária, olha, para não esticarmos aqui muito mais, é sempre um prazer falar contigo. Nós vamos ter que continuar estas conversas. A todos que tiveram, obrigada também. Vão partilhando connosco, vão seguindo o Vitamina. Nós vamos partilhar mais coisas em todas as vertentes da saúde,
física, emocional, inclusivamente tocamos muitas vezes na temática financeira, que também tem a ver com isto que a Hilária está a falar, sobre o quanto é que nós somos merecedoras de uma série de coisas, etc, não é? Portanto, também vão seguindo as partilhas, temos muitas novidades, temos inclusivamente na área da perimenopausa, também um suplemento novo a sair, que tem sido um grande, grande aporte também na ajuda destas pessoas, obviamente acompanhado por uma nutrição diferente, mas acima de tudo, a mensagem de hoje era mesmo esta, que é, primeiro que tudo, temos que escolher pôr-nos em primeiro lugar, não é? E estarmos confortáveis com o nosso papel de mulher, seja em que fase for, não é? Da nossa vida e, portanto, a partir daí podemos caminhar no resto. Hilária, para mim é sempre um prazer assim gigante Igual. falar contigo, gigante. Portanto, espero dar-te um abracinho em fevereiro, que estejamos juntas em fevereiro. E, portanto, da nossa parte, diz? No, que las iba a convidar y te voy a comprometer a que vayas a Madeira y vamos a esa elevada de Punta San Lorenzo. Ok, boa, vamos combinar mais um Cessi. Ok, ok. El final es espectacular, Ok, pero más espectacular es el proceso. sem dúvida. Como Para em tudo, llegar né? ahí. Como em tudo. Então, olhem, Combinado. está combinado, Hilária. Combinado Atravessei-me aqui. todo. Nós vamos partilhar agora também no Vitamina 2 eventos que vão ocorrer presenciais, um em Lisboa e um no Porto, sobre este tema de descobrirmos dos sintomas do nosso corpo, da perimenopausa, da menopausa, etc. Vão ser palestras ao vivo com 4 pessoas. Portanto, eu vou convidar, ou seja, 3 pessoas em Lisboa, 3 pessoas no Porto, de áreas diferentes que vão estar a falar sobre esta temática. Wow. Vamos partilhar em breve, portanto, amanhã vai sair também, vão ser em dezembro, mas até lá nós vamos fazer mais lives e mais partilhas precisamente sobre várias coisas sobre este tema gigante e bonito que é a saúde feminina. Hilária, um beijinho enorme! Beijinho! Beijinho a todos! Los quiero, los amo. Chao. Beijinho!